Felizmente que temos aí os recursos tecnológicos que nos permitem superar essas situações de Covid, as situações que não permitem reuniões pessoalmente ou grandes grupos, mas pelas ondas da internet nós podemos nos comunicar e o Evangelho e a Palavra de Deus pode continuar a ser proclamado. Eu acompanhei um pouco daquilo que vocês estavam falando aí, dos programas da associação e especialmente do Caleb, e sei que vocês estão animados com vários projetos para avançar a pregação. E o meu tema para vocês nesta manhã tem que ver não necessariamente com a metodologia, mas tem que ver com o conteúdo do Evangelho. Porque quando nós estruturamos a igreja para pregar, quando nós estabelecemos programas nos diferentes departamentos, diferentes projetos que a igreja toca, tanto no nível local quanto no nível mundial, é porque nós temos uma mensagem, nós temos um conteúdo que nós precisamos comunicar. Nós temos algo a dizer para as pessoas. E o meu ponto aqui, digamos assim, a minha fala, vai ser sobre este conteúdo que nós temos que comunicar, sobre esta mensagem, que do ponto de vista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está sumarizada, resumida, sintetizada em Apocalipse capítulo 14, versos 6 até verso 13, que são as 3 mensagens angélicas, as mensagens dos 3 anjos. Estas 3 mensagens resumem aquilo que nós temos para ensinar, para falar para o mundo. Aqui está a nossa identidade, aqui está a razão da missão para a qual Deus nos chamou, a missão que Deus nos confiou. E o que eu quero fazer aqui agora é fazer uma síntese, fazer um resumo desta mensagem, ou destas 3 mensagens. Porque recentemente nós temos visto algumas pessoas se levantando aí, especialmente na internet, dizendo que muito daquilo, algumas coisas importantes que nós pregamos não são mais relevantes, que algumas profecias talvez não se cumprirão mais como estão na Bíblia, ou que precisamos reescrever, reinterpretar a Bíblia, reinterpretar a mensagem adventista, e isso de fato é uma preocupação. Do ponto de vista bíblico, a palavra de Deus jamais volta para ele vazia. E aquilo que Deus falou vai se cumprir. Então, vamos fazer uma síntese aqui das 3 mensagens, que, de certa maneira, elas sumarizam, resumem a última mensagem de Deus para o mundo. São as 3 mensagens angélicas que vão preparar o mundo para a volta de Jesus. Assim que as 3 mensagens nós poderíamos resumir em termos de títulos da seguinte maneira. A primeira mensagem é um convite. A segunda mensagem é um anúncio. E a terceira mensagem é uma advertência. Então, essas 3 palavras sintetizam essas 3 mensagens. E nós vamos reflexionar, vamos refletir sobre cada uma delas. E eu vou ler aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem aí o conteúdo de cada uma, e aí eu vou comentar e vou explicar alguns detalhes importantes que têm que ver com o cumprimento dessas mensagens, que tem que ver com a pregação dessas mensagens e o que elas representam na experiência da igreja e na experiência de cada filho de Deus, de cada membro da igreja remanescente. A primeira mensagem, que é este anúncio, ou melhor, este convite que Deus faz, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem. Este é o grande convite que Deus faz ao seu povo. Este é o convite que Deus pede que a igreja faça para o mundo, faça para os perdidos, faça para os pecadores. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Há alguns detalhes importantes nesta mensagem aqui. Em primeiro lugar, o profeta João aqui, o autor do Apocalipse, diz que ele viu um outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno.
Não é essas expressões são muito importantes. Um anjo voando no meio do céu representa a igreja remanescente, se movendo de forma veloz, de forma global, para realizar a missão de proclamar o evangelho eterno. E o fato de que o anjo está voando no meio do céu, designa, essa expressão meio do céu, designa aquele ponto no meio do sol, quando o sol alcança o seu clímax, né? É ali que o anjo está voando, porque é dali que o anjo pode alcançar o mundo inteiro. Então, estes simbolismos aqui no Apocalipse representam que a igreja de Deus, o povo remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, tem uma imagem, tem uma mensagem global e universal para proclamar o mundo. Claro que o anjo aqui simboliza a igreja de Deus, simboliza a igreja remanescente que está pregando a mensagem. E o que este anjo está proclamando? O que a igreja está pregando? O texto nos diz que esta proclamação é a proclamação do evangelho eterno. Aqui está em uma frase o conteúdo daquilo que nós precisamos pregar, daquilo que nós devemos pregar, é o evangelho eterno. Agora a pergunta que alguém poderia fazer, mas o que é o evangelho eterno? Quando a Bíblia fala do evangelho eterno, o que ela quer dizer com isso? Há várias explicações que, de fato, resumem diferentes aspectos desse evangelho. Mas, em síntese, o evangelho eterno está sintetizado, está sumarizado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, o evangelho eterno é a mensagem de que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. É a mensagem de que Cristo morreu por nós para nos dar salvação eterna, que ele ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está lá intercedendo por nós, aplicando no santuário celestial os méritos do Calvário, quando nós o aceitamos como o nosso Salvador. Então, esse é o evangelho eterno, esta é a mensagem que nós precisamos pregar para a igreja. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós temos uma outra descrição agora, mais gráfica desse evangelho eterno. Nós temos ali, especialmente no capítulo 5, a visão de João no trono de Deus, quando ele vê ali um livro selado que ninguém podia abrir aquele livro. E o Apocalipse capítulo 5 diz que João estava ali diante daquela visão, chorando, porque ninguém aparecia capaz e digno de abrir o livro. Até que apareceu um cordeiro que havia sido morto, que de fato, quando nós lemos, João vai explicar que era o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo agora aparece para abrir o livro. O que significa isso? Que no momento em que o livro é aberto, o plano de Deus pode ser realizado em favor da humanidade. E que agora a humanidade tem um Salvador, a humanidade não está perdida. Este planeta não é mais um fragmento do cosmos perdido aí, girando eternamente até que ele se desfaça na destruição final que muitos cientistas ateus dizem vai ocorrer no final, quando a energia do Sol acabar, tudo vai acabar. Não. O nosso planeta está nas mãos de Deus. E Jesus Cristo, porque ele morreu por nós, ele recebeu o direito de abrir o livro e executar o plano da salvação, que em última instância vai culminar com os remidos adorando a Deus no Monte Sião. Daí a importância desse convite, desta primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, o conteúdo daquilo que nós pregamos deve ser o evangelho eterno. A mensagem de salvação, a mensagem de perdão, a mensagem que temos que levar para as pessoas, que por mais pecadoras que elas sejam, por mais indignas que elas se sintam de Deus, elas têm em Deus um Salvador, que é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo elas têm a salvação eterna, elas têm o perdão dos pecados. E elas têm a esperança de que existe algo muito maior e melhor, que não se restringe a esta vida, que Deus está preparando para os seus filhos. Então, não nos esqueçamos, esse é o conteúdo da mensagem que nós
precisamos pregar. Esse é o núcleo do evangelho. Muitos falsos evangelhos têm surgido hoje no mundo. Existe aí o evangelho da prosperidade, existe aí o evangelho da justiça social, entre aspas, em que o evangelho se torna apenas mais um modelo de ação política para transformar a sociedade, para depor governos, mas nada disso tem que ver com o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da cruz, é o evangelho do perdão, é o evangelho de que quando um pecador aceita essa salvação, ele é transformado, ele é mudado, ele é uma nova criatura. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E este é o evangelho com o qual nós estamos comprometidos com a sua pregação. Agora, existem alguns detalhes nessa mensagem que talvez sejam um pouco, digamos assim, difíceis de entender. E um dos pontos aqui é que depois que o anjo diz assim, temei, adorai, temei, o anjo fala assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Há alguns detalhes importantes aqui. Primeiro, temei a Deus e dai-lhe glória. O mundo hoje vive com medo, assustado por causa do Covid, assustado por causa da violência, assustado por causa da guerra. E agora a mensagem que a igreja precisa proclamar é temer a Deus e dar-lhe glória. Muitos entendem isso aqui, ou alguns entendem como se fosse ter medo de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que o temor a Deus contido nessa mensagem é o temor que nos livra de todos os outros temores. Esse temor aqui não é ter medo de Deus. Esse temor aqui é reverenciar e adorar a Deus e respeitá-lo como nosso Criador. Esse é o temor que vence todos os outros temores, porque quando nós tememos ao Deus Criador dos céus e da terra, quando nós o reverenciamos como nosso Criador, nós não precisamos temer mais nada, porque Deus está conosco. Então, esta é a mensagem que nos livra, esse é o temor que nós precisamos desenvolver, que nos livra e nos salva de todos os outros temores. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O outro ponto aqui é a questão do juízo. O juízo, muitas vezes, as pessoas têm medo. Juízo, e aí, o que acontece comigo se eu aparecer diante do juiz? Serei absolvido ou serei condenado? Então, existe esta incerteza, esta insegurança que normalmente a palavra juízo evoca. Mas não nos esqueçamos que o juízo de que está falando aqui em Apocalipse 14, na primeira mensagem angélica, este é o juízo da libertação. Este é o juízo investigativo de Deus através de Jesus Cristo no santuário celestial. Este é o juízo que culmina no decreto de Deus, absolvendo aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Portanto, esse é o juízo das boas novas. Esse é o juízo da salvação. Porque quando nós comparecemos diante deste juízo, tendo a Cristo como nosso Salvador, nós estamos justificados pela graça de Deus. E naquele juízo, Deus não nos julga pelas nossas imperfeições ou pelos nossos pecados, mas Deus nos julga pelo caráter de Jesus refletido em nós. Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, os méritos de Cristo nos são imputados. E isto nos garante um veredito positivo nesse juízo. Então, o juízo aqui também são boas novas. Não apenas o temor a Deus, que nos livra de todos os temores, mas o juízo que nos livra da condenação. Este não é o juízo da condenação dos salvos. Esse é o juízo da absolvição, da vindicação de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Portanto, a primeira mensagem angélica é uma mensagem que nos traz paz, é uma mensagem que nos traz esperança, é uma mensagem que nos diz que Deus está no comando de tudo, e quando nós adoramos a Deus, quando nós tememos a Deus, este temor nos livra de todos os outros temores.
E há um outro detalhe importante também que está contido nessa mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E no final diz assim: e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse Deus a quem nós somos chamados a adorar. Esse Deus a quem nós somos chamados a convidar o mundo para que adore. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. E a expressão Deus criador dos céus e da terra, ela evoca também o quarto mandamento, o sábado. Porque uma das motivações para guardar o sábado, de acordo com os 10 mandamentos, está em Êxodo capítulo 20, é que em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, Deus é o Criador e por isso nós o adoramos. Aqui entra o outro elemento, parte desta mensagem, ou que pelo menos é a pressuposição da mensagem, é que Deus é o Criador. E nós somos chamados a proclamar a verdade de que o mundo está aí por obra de um Criador, de que nós existimos não por forças do acaso, por um produto de um sistema evolutivo, mas nós existimos porque Deus nos criou. Deus trouxe este mundo à existência com base na sua graça, no seu amor, no seu dom. Então, esta é a mensagem, meus queridos irmãos, colegas pastores, que nós somos chamados a proclamar. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E embutida nesta mensagem, evidentemente, está a verdade do sábado. Porque de todos os mandamentos, o sábado é aquele que está no centro da lei de Deus. O sábado é aquele que evoca e que nos faz lembrar de que Deus é o nosso Criador. E porque Deus é o nosso Criador, a vida tem sentido. Existe uma razão para viver. Por mais difícil que muitas vezes sejam os problemas que nós enfrentamos, por mais graves e sérias que sejam as crises que muitas vezes se abatem sobre nós, sejam elas crises financeiras, crises de saúde, sejam elas crises de relacionamentos, não importa. A verdade de que nós somos criados à imagem de Deus e a verdade de que nós somos chamados para adorar a Deus e temê-lo é uma verdade que nos deve encher de ânimo e de esperança. Porque é com base nessa verdade que nós temos a convicção que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E para além das dificuldades e de problemas que nós enfrentamos neste mundo e nesta vida, Deus tem um lugar reservado para nós no céu. Deus tem um lugar para nós reservado na Nova Jerusalém. Então não nos esqueçamos, esta é a mensagem do primeiro anjo. Este é o convite que Deus está fazendo para a humanidade através da sua igreja. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E esta mensagem, evidentemente, ela está fundamentada no Evangelho eterno, que é a verdade de que Cristo morreu na cruz por nós e em Cristo nós temos salvação, temos perdão e temos redenção eterna. Então essa é a primeira mensagem. Vamos para a segunda mensagem agora. A segunda mensagem é apenas um verso, mas ela é tão relevante quanto as demais. E o que diz a segunda mensagem? Depois que o primeiro anjo vem com o Evangelho eterno proclamando que as pessoas devem adorar a Deus, porque a hora do juízo chegou. Vem agora um segundo anjo, agora fazendo uma advertência, trazendo uma mensagem extremamente importante para nós. E essa advertência, aqui nesse contexto do segundo anjo, é mais um anúncio. E o que o anjo está dizendo aqui? Vamos ler aqui. Seguiu-se, verso 8, Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que isso tem que ver com a mensagem do Evangelho? Os adventistas mais tradicionais no passado estavam muito conscientes dessa realidade, estudavam muito as profecias, e nós hoje, as novas gerações, nós precisamos recuperar este compromisso com a palavra de Deus. E
e essa dedicação para entender o que Deus está falando para nós através do Apocalipse, especialmente o que ele está falando para nós através das 3 mensagens angélicas, porque este é o conteúdo daquilo que nós temos que proclamar. São essas 3 mensagens que vão preparar o mundo para a volta de Jesus. Então vamos lá. O que esta advertência aqui está falando? O que esta mensagem do segundo anjo está dizendo? Este anúncio, né, de que Babilônia caiu. Para entender a queda de Babilônia, precisamos ir um pouquinho lá no Antigo Testamento e saber o que esta frase representa, como que ela ecoa ao longo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A palavra Babilônia, de fato, ela aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo... Aliás, a grande história de Babilônia aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. A palavra Babel na Bíblia significa Babilônia. Apenas as traduções que nós temos na Bíblia, quando traduzem a Torre de Babel, usam o termo Babel. Mais tarde vai aparecer a palavra Babilônia, mas na língua da Bíblia é a mesma coisa, Babel e Babilônia. Então, a Torre de Babel, poderíamos dizer, é a Torre de Babilônia. E Babel, como nós sabemos a história da torre, foram aqueles indivíduos, aquela geração de pessoas que se rebelaram contra Deus depois do dilúvio, resolveram construir uma torre cujo topo alcançasse os céus, porque eles não estavam dispostos, não queriam confiar na palavra de Deus, de se espalharem e povoarem a terra. Então eles fizeram ali uma torre para, com aquela torre, construir um nome, se tornarem famosos. Mas como a história se desdobra, nós vamos entender que em algum momento Deus agora observa o que eles estão fazendo, Deus desce, Deus confunde a língua deles, e agora a torre que deveria ser um monumento à fama deles, à reputação deles, se torna o símbolo da vergonha daquela geração, porque eles falham. Então, do ponto de vista da mensagem, do ponto de vista teológico, digamos assim, Babel cai pela primeira vez ali, já na Torre de Babel. O projeto de Babel fracassou, porque aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que não aceitaram a vontade de Deus, que queriam construir um nome para eles mesmos, eles não conseguiram levar a cabo o seu intento e eles foram dispersos sobre a terra pela intervenção divina. Isso está em Gênesis capítulo 11. Se você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, ali está a história de Abraão. E Deus chama Abraão para tornar Abraão em uma grande família, para, através de Abraão, construir uma grande descendência e, finalmente, dar ao mundo o descendente, Jesus Cristo. Mas é interessante que na conversa de Deus com Abraão, naquilo que Deus promete para Abraão, está a promessa de um grande nome. Deus ia dar para Abraão um nome, tornar Abraão famoso por tudo aquilo que ele ia realizar através dos seus descendentes e através de Cristo. E quando a gente contrasta Abraão com Babel, o capítulo 12 de Gênesis com o capítulo 11 de Gênesis, nós descobrimos um detalhe muito importante. Aquilo que os construtores da Torre de Babel quiseram alcançar com suas próprias obras, com seus próprios esforços, e não conseguiram, Deus concedeu a Abraão pela fé. Abraão não exigiu, Abraão não trabalhou para isso, Abraão não ambicionou, mas Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de ti um grande nome. Aqui tem uma ilustração de 2 modelos de salvação. O modelo de Babel, que é o modelo da salvação pelas obras, onde você avança pelos seus próprios esforços e tende a conquistar as coisas pelos seus próprios méritos. E o modelo de Abraão, que confia na graça de Deus e que depende do amor, da graça, das promessas de Deus a cada passo da sua experiência. E quando, mais tarde, o povo de Israel, que são os descendentes de Abraão, eles agora se rebelam contra Deus, Deus os manda de volta para a Babilônia. Deus os manda para a Babilônia, justamente próximo do lugar de onde Abraão saiu, porque Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, não longe da Babilônia. Mais tarde, quando Israel se rebela contra Deus, Deus manda Israel cativo para lá. Mas Deus não os abandona.
Deus, através dos profetas de Jeremias, de Isaías, Deus dá uma mensagem para eles de que Babilônia vai cair e o povo será liberto da Babilônia e o povo vai voltar para a Terra Prometida. Então, o grande anseio daqueles que estão cativos na Babilônia é que Babilônia caísse e eles pudessem voltar para a terra deles. E, finalmente, com a invasão dos persas, com Ciro, Babilônia foi conquistada, Babilônia caiu e o povo de Deus agora pôde voltar para a sua terra, voltar para Judá, voltar para Jerusalém. E é interessante que o último verso, a última frase da Bíblia, do cânon hebraico, porque a Bíblia hebraica ela tem uma ordem dos livros um pouquinho diferente da nossa. No cânon hebraico, judaico mais conhecido, o último livro da Bíblia termina com 2 Crônicas. E a última mensagem de 2 Crônicas para o povo, no contexto do exílio, aquele decreto do rei Ciro, e o decreto é: quem quiser que suba para Jerusalém. Em outras palavras, a última palavra é subir, deixar Babilônia, sair para Jerusalém. O livro do Apocalipse, na segunda mensagem angélica, agora toma esta linguagem do Antigo Testamento, essa linguagem da queda de Babilônia, que representa a derrota das forças que se opõem contra Deus, a derrota dos sistemas falsos de adoração que se opõem contra Deus. Usa agora para aplicar a Babilônia escatológica, a Babilônia dos tempos finais, a Babilônia do tempo do fim, que nada mais é do que uma aglomeração das forças que se opõem contra Deus. E essa mensagem de que Babilônia caiu se aplica a todos os movimentos religiosos e organizações que se opõem ao Evangelho de Jesus Cristo, que se opõem à verdade de Deus. E Babilônia nada mais é do que uma confederação de todas as forças, né, que se unem e que se reúnem para lutar contra Deus e para derrotar o plano de Deus de salvar o mundo. Nesse contexto da Babilônia, existe uma força que será crucial nos últimos dias. Porque nós não podemos dizer que hoje talvez a Babilônia esteja plenamente formada, ela está em formação. Esta grande confederação de forças, ela, de certa maneira, do ponto de vista espiritual, ela já existe, mas ela, de alguma forma, vai se aglomerar para, no final da história humana, fazer uma oposição definitiva e radical ao povo de Deus. Mas dentro desta confederação de forças que se opõem a Deus, do ponto de vista da Igreja Adventista, nossa compreensão, isso vem não necessariamente dos pioneiros adventistas apenas, mas vem desde a Reforma, desde Martinho Lutero, Calvino e muitos outros. Nós entendemos que um elemento, digamos, fundamental, crucial nesta confederação de forças que vai resultar na organização que nós chamamos na Bíblia de Babilônia, esta força que vai se opor contra Deus, vai perseguir o povo de Deus, está ali o sistema medieval da Igreja Católica, o sistema católico romano. Tem surgido alguns indivíduos hoje na internet dizendo que devemos esquecer isso, que essas coisas não vão acontecer, que não existe nenhuma plausibilidade para que isso ocorra e temos que reinterpretar completamente a profecia. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, não temos nenhuma razão para abandonar a interpretação profética que nós recebemos dos nossos pioneiros, que nós recebemos de Ellen White, porque quando nós contemplamos os desenvolvimentos do mundo hoje, nós vemos que o quadro bíblico, o quadro profético pintado na Bíblia, ele se torna cada vez mais plausível. E eu só vou mencionar aqui alguns detalhes para vocês, só para mostrar que, de fato, a Bíblia tem razão e a nossa interpretação da Bíblia, nesse sentido, ela precisa ser tomada a sério. E o papel de Roma, certamente, nos últimos eventos, ele continua plausível, porque de todas as forças religiosas hoje, talvez no mundo, a mais prominente, a mais forte, é o catolicismo romano. O catolicismo romano conta hoje com 1,2 bilhões de pessoas. O chefe desse sistema, o bispo de Roma, ele é o líder mundial talvez mais influente hoje. Porque quando ele fala, o mundo para ouvir.
quando ele fala alguma coisa, todos os noticiários, né, vão mencionar que ele falou. Ele tem um grupo de seguidores que é enorme. Então, no contexto da organização, desse sistema que vai perseguir o povo de Deus no final, nós não podemos descontar a influência, né, do sistema católico romano na sua essência, centralizado, né, no poder papal. Ademais, temos as questões teológicas, doutrinárias envolvidas. O sistema católico romano é um sistema que, de certa maneira, se opõe ao evangelho em pontos que são cruciais. Por exemplo, a intercessão dos santos, né? O papel de Maria. Em muitos aspectos, o papel de Maria acaba superando e obliterando o próprio papel de Cristo como nosso intercessor. No sistema católico romano, Maria é uma intercessora. Os santos são intercessores. Então, isso acaba destruindo o mérito de Cristo, exclusivo na cruz do Calvário. O sistema de sacramentos, em que a salvação é mediada através de todo o sistema da igreja, e que fora da igreja não existe salvação, porque a igreja é o canal pelo qual Deus salva através dos sacramentos da confissão, através do perdão que o sacerdote concede, através das diferentes penitências, através da própria missa, que de fato ali o corpo de Cristo é entendido como estando ali presente naquele processo, e que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, que de fato mediam a salvação para o povo. Este é um sistema que se opõe ao evangelho, e típico de uma força que está em oposição a Deus. Então, não podemos ignorar esse aspecto. Apesar de algumas pessoas dizerem que as profecias precisam ser reinterpretadas e completamente reescritas, porque os eventos atuais não estão contribuindo para o cumprimento dessas profecias, ou estão apontando em direção oposta, eu diria para vocês o seguinte: eu creio que os eventos atuais estão apontando justamente na direção de que a profecia poderá eventualmente se cumprir. Basta que as condições políticas e econômicas ocorram, e essas profecias podem se cumprir num período de tempo muito curto. Então, a mensagem de que Babilônia caiu também é uma mensagem de conforto. Eu quero dizer para vocês, não é apenas uma mensagem agora para assustar as pessoas: olha, vai acontecer uma perseguição, forças que se opõem a Deus vão se reunir para nos perseguir. Of course, naturalmente que tudo isso é parte de um contexto mais amplo. Mas a mensagem da queda de Babilônia no contexto bíblico é uma mensagem de esperança. Porque quando o povo de Israel recebeu a mensagem de que Babilônia caíra, significava que eles estavam livres, estavam prontos agora para chegar na Nova Jerusalém, ou na Jerusalém. A mensagem de que Babilônia caiu significa que o plano de Deus será realizado e que o caminho para a Nova Jerusalém está aberto. E, de fato, é assim que termina o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse não termina com Babilônia. O livro de Apocalipse termina com a Nova Jerusalém descendo do céu. Esta é a última, final e absoluta promessa que Deus faz para nós e que vai se cumprir na Nova Jerusalém. A advertência de que Babilônia caiu, ou o anúncio que Babilônia caiu, significa apenas uma coisa, ou, entre outras coisas, algo muito importante: que todos esses sistemas de salvação baseado em obras, baseado em forças humanas, que inclui não somente digamos assim, o modelo medieval da Igreja Romana, mas que inclui todas as religiões mundiais que são baseadas em salvação pelas obras. Esse é um sistema de Babilônia. Nesse sistema não existe salvação, esse é um sistema caído e falido. E nós, como filhos de Deus, temos nossa mensagem, nosso foco em Jerusalém. Então, a mensagem de que Babilônia caiu, de fato, é uma outra forma de dizer para nós: o foco deve estar na cidade de Deus. Porque no livro de Apocalipse, especialmente da metade do livro para frente, vai haver um foco entre duas cidades. O mesmo que ocorreu no Antigo Testamento agora, do ponto de vista do cumprimento profético. Jerusalém e Babilônia. É a Babilônia que representa as forças que se unem contra Deus, o evangelho falso, a salvação pelas obras, a oposição à lei de Deus, e a Nova Jerusalém. Mas no final do livro, o que nós descobrimos? Babilônia é destruída e Jerusalém desce do céu, como santos.
Então, esta é a mensagem de esperança. Este é o evangelho que nós precisamos proclamar para o mundo. Não apenas dizer para eles que Babilônia caiu, mas dizer para eles que Babilônia está de pé. Aliás, que Jerusalém está de pé, que a Nova Jerusalém um dia vai descer do céu com os salvos. E nós temos o privilégio de estar lá, se aceitarmos o Cordeiro e o que ele fez por nós. Vamos à terceira mensagem. A terceira mensagem angélica é, então, agora uma mensagem de advertência. E eu vou ler para vocês agora. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esta é a terceira mensagem. E, aparentemente, esta é uma mensagem negativa, né? Fala aqui da besta, fala da marca da besta, mas, como as demais mensagens, ela tem um aspecto extremamente positivo. Vejamos alguns detalhes. A primeira besta de Apocalipse 13, por exemplo, que aqui está falando da besta, ela incorpora aspectos dos animais imundos que estão descritos na visão de Daniel 7. Quando nós examinamos atentamente, digamos, o que acontece ali em Daniel 7, o chifre pequeno que surge em Daniel 7, o chifre pequeno que surge em Daniel 8, nós descobrimos que este chifre pequeno, de fato, é a besta de que está falando Apocalipse 13, cuja imagem é construída a ela no final da história humana, e que vai incluir o sinal desta besta, e que vai exigir a adoração daqueles que se rebelaram contra o Cordeiro. Então, aqui temos uma mensagem que aparentemente é negativa. Está mostrando aqui o que vai acontecer no final da história humana, quando o povo de Deus será perseguido, quando haverá decretos para que as pessoas adorem esta besta e o símbolo desta besta, mas a garantia que nós temos aqui é que no final, estas forças que se unem contra Deus, estas forças que perseguem o povo de Deus, serão destruídas. Eu não vou tomar muito tempo aqui, porque a mensagem ela é ampla, tem muitos aspectos, mas eu quero focar apenas naquilo que é mais essencial para nós. Aqui está falando aqui do sinal da besta, está falando da sua imagem. O que é este sinal desta besta, desta força que vai surgir no final da história humana? Que nós entendemos está intimamente ligada à instituição medieval do catolicismo e que vai se desenvolver no final da história com uma imagem àquela besta. Se existe digamos assim, um sinal desta força, se existe alguma coisa que marca este poder, que o caracteriza, né, que dá a ele uma identidade, é de fato o dia da adoração. Assim como a adoração a Deus, que fez os céus e a terra, ela é, digamos, ela chega ao clímax no sábado, que marca, digamos, o reconhecimento de que Deus é o Criador. O reconhecimento de que este poder que se opõe a Deus tem poder, tem autoridade, é de fato o dia que este poder estabeleceu para que as pessoas guardem, que de fato é o domingo. Então, o sinal da besta não é nada mais, nada menos do que o domingo neste contexto do cumprimento profético. E, em algum momento, esta adoração no domingo, esta imposição do domingo, ela vai acontecer do ponto de vista profético. Não sabemos quando, não sabemos quanto tempo vai levar, mas o que nós sabemos é que a profecia assim o prediz. Isto não aconteceu ainda porque Deus está dando um tempo à sua igreja para terminar a proclamação do Evangelho. Há muitas pessoas em todas as denominações religiosas que são sinceras e que em algum momento elas vão reconhecer a verdade de Deus e vão se entregar a Deus de forma completa. Nós não podemos dizer que hoje esta besta está aí funcionando porque há desenvolvimentos históricos, há processos que ainda têm que acontecer.
Hoje nós não temos o direito de apontar para as pessoas e dizer, olha, você está seguindo a besta, você é membro desse poder da besta. Nós não podemos falar isso hoje, porque esse é um evento, é um processo que vai acontecer na história, no final da história humana. Hoje o que nós podemos dizer é que Deus tem o seu povo em todas as denominações. E nós, como igreja, como povo remanescente, nós temos a obrigação de proclamar a mensagem do evangelho a todo mundo, inclusive aqueles que estão no caminho que vai levá-los à adoração à besta. E nesse contexto, algumas coisas nós precisamos enfatizar, porque isso está no coração da nossa identidade como povo remanescente. Uma delas, ou talvez a mais crucial, é o compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Levar às pessoas a mensagem de que Jesus Cristo pode transformar a vida delas, pode perdoá-las, pode dar a elas uma nova esperança, uma nova vida, uma vida transformada. Aqui está o coração do evangelho. João 3,16. Em conexão com isso, a mensagem é que devemos adorar a Deus e dar-lhe glória em vários aspectos da nossa vida. Mas não nos esqueçamos do sábado, que é o 7º dia da semana, que é o mandamento que representa o sinal de Deus em nós. Então, não nos esquecemos desses aspectos. A segunda mensagem angélica, que é a queda de Babilônia, ela anuncia que sistemas de adoração falsos, representados por Babilônia, por todas as religiões do mundo, e um detalhe, praticamente todas as religiões do mundo, sejam elas orientais, ocidentais, todas as religiões falsas, elas estão centradas nas obras. Você precisa fazer alguma coisa para receber salvação. Esta é uma característica fundamental de Babilônia. É a salvação com base nas obras, com base naquilo que você faz. Então, a mensagem que caiu Babilônia é a mensagem de que esse sistema está falido. E nós precisamos convidar as pessoas para Jerusalém. Não é que eles têm que deixar Babilônia e ficar sem lar. Nós estamos convidando as pessoas para deixarem Babilônia, para entrarem em Jerusalém. E a mensagem de Jerusalém é a mensagem da salvação pela graça, é a mensagem da justificação pela fé em Cristo. E, finalmente, na nossa mensagem, é parte do processo advertir as pessoas de que este compromisso com Deus, através da obediência aos mandamentos, deve nos levar também a uma rejeição dos mandamentos falsos, dos sistemas falsos de adoração. E, queridos irmãos, amigos, eu escolhi, de fato, refletir sobre esse tema das 3 mensagens angélicas com vocês nessa manhã. Não que vocês não saibam isso, eu creio que vocês estão cansados de saber isso, vocês que têm estudado aí a Bíblia ao longo dos anos, alguns de vocês são obreiros bíblicos, eu vi aí alguns testemunhos, nós sabemos disso. Mas uma coisa importante, nós precisamos enfatizar mais isso, enfatizar o conteúdo da mensagem. Os programas que nós temos na igreja são extraordinários, são extremamente eficazes para alcançar as pessoas. Vamos utilizar esses programas para comunicar a mensagem certa, para dar o som certo da mensagem que o povo precisa ouvir. Recentemente temos ouvido muitas pessoas por aí na internet refletindo, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, que as profecias têm que ser reinterpretadas, que talvez o que Ellen White escreveu não mais se aplica ao mundo de hoje, que precisamos de uma nova interpretação. Estes são rumos muito perigosos, porque nos afastam da palavra de Deus. Vamos, como filhos de Deus, como membros da igreja remanescente, ter esse compromisso com a verdade, de pregar a verdade. Em primeiro lugar, pregar o evangelho puro de Jesus Cristo. Não o evangelho de transformações políticas, não o evangelho político de mudar governo, de partidarismo de todo tipo, não. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação em Cristo, que nos leva, evidentemente, a amar o próximo e a ajudar o próximo, mas cujo coração é o perdão que Cristo oferece na justificação pela fé. E, em consequência disto, a adoração a Deus e o afastamento de Babilônia, e o afastamento do sinal que marca a besta, que marca a Babilônia, e o compromisso com o sinal de Deus, que é a nossa guarda dos mandamentos, especialmente a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao sábado. Não porque isso vai nos salvar, porque essas coisas não nos salvam. Nossa salvação vem de Jesus Cristo e do sangue que ele derramou na cruz. Mas fazemos isso
como expressão de nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e que Ele nos dá uma salvação a qual nós não merecemos. Que Deus abençoe vocês e que a Paulistana continue crescendo, que o Evangelho continue sendo pregado e que cada um de vocês possa fazer a sua parte para pregar e para apressar o grande dia do breve regresso de Jesus Cristo. Estamos cansados desse mundo, tanto doença, tanta miséria, tanta morte, tanta dor, mas Deus ainda tem um papel para cada um de nós. Vamos viver a vida com esperança, vamos ver que cada uma dessas coisas que acontecem, muitas vezes de ruins, são apenas sinais que estão indicando que o mundo em um dia vai acabar, que nós não temos neste mundo nossa última morada, mas que nossa última morada é a Nova Jerusalém. Com esta visão, nós podemos avançar com esperança. Não existe Covid, não existe assalto, não existe crise que possa nos afastar de Deus, porque nós vivemos motivados por essa esperança. O temor que nós devotamos a Deus, a adoração que nós damos a Ele, nos livra de todo e qualquer outro temor que o diabo possa colocar no nosso caminho. Que Deus abençoe vocês.